Graça e paz, amados. É uma satisfação muito grande, né, poder estar aqui falando ao teu coração por meio desse vídeo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade a qual Ele tem nos concedido de poder levar até o teu coração a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala conosco no nosso dia a dia. Eu quero falar com você por meio dessa mensagem hoje a respeito do esfriamento espiritual que tem acontecido no coração de muitos cristãos. Muitas pessoas têm esfriado na fé, né? E nós vemos o dia a dia, os tumultos que surgem, os problemas que levantam. Isso daí a pessoa tem olhado mais, né, para os seus afazeres do que para a palavra de Deus, aquilo que Deus vem falando ao nosso coração para nós fazermos, né? E eu quero ler com você alguns versículos da palavra de Deus que se encontra aqui em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 ao 8, a qual a palavra do Senhor diz assim: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja que a palavra de Deus vem nos alertando aqui que nós devemos andar segundo Cristo, ou seja, andar em Cristo, e radicados, ou seja, quer dizer arraigados, enraizados, né, em Cristo. Assim deve ser o nosso dia a dia, assim deve ser a nossa vida cristã. E hoje, como eu falei para vocês, nós vivemos aí um esfriamento espiritual, né, no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus não tem atentado para aquilo que Deus quer, e sim para aquilo que eles desejam, para aquilo que o ser humano quer, né? E eu vejo assim que hoje Deus não tem atendido a oração das pessoas, porque a igreja, né, tem buscado a sua própria glória e não a glória de Deus. O povo hoje está buscando aquilo que eles querem e não aquilo que Deus quer, né? Hoje já não há mais aquela conversão genuína, né, como antigamente a gente via aí na vida das pessoas. As pessoas deixavam tudo, né, por amor a Cristo, deixavam tudo por amor ao Evangelho. E hoje a gente não vê isso mais acontecendo. E olha que isso tem acontecido de alguns anos para cá, né? E a pessoa, infelizmente, hoje não se converte. Nós vivemos aí, presenciamos, né, no nosso dia a dia aí, uma falsa conversão, ou seja, a pessoa não quer aceitar a Cristo totalmente em sua vida. E Paulo vem dizendo aqui que nós devemos viver como nós fomos instruídos em Cristo. Agora pare e pensa um pouquinho, no comecinho da sua conversão, o que você foi instruído? O que foi ensinado para você? O que foi passado para você? Olha, a primeira coisa que foi ensinado, que você foi instruído, é que você deveria morrer para o mundo, né, e viver para Cristo. Agora eu pergunto, você tem vivido isso hoje? Você tem morrido realmente para o mundo e vivido para Cristo? Outra coisa que foi te passado também, que você foi instruído lá no comecinho da sua conversão, é que você tinha que se arrepender. Hoje a gente não vê mais arrependimento no coração dos cristãos. E com tudo isso daí nós vivemos um aborto espiritual, porque as pessoas não querem morrer para o mundo e viver para Cristo, mas querem viver para Cristo vivendo o mundo dentro delas também, né? Não há mais hoje aquela diferença, né, entre crente e incrédulo, porque hoje todo mundo é igual.
né? Você não consegue ter aí um discernimento. Você olha para as atitudes de uma pessoa cristã hoje, que se diz cristã, né? E você vê aí que são atitudes completamente mundanas, né? Faz como os incrédulos fazem também, e nisso daí não há aquela renúncia da carne, como a palavra de Deus fala. Veja o que a palavra de Deus está falando aqui em Colossenses, continuando o texto aqui no versículo 11, diz assim, ó: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, é necessário a pessoa renunciar à sua carne. Interessante que a palavra circuncisão, ela tem o sentido aí de cortar fora. Então, é necessário, né, para mim viver em Cristo, é necessário que eu corte fora da minha vida, né, todos os desejos carnais, que eu lance fora. Isso é você se converter a Cristo, isso é você andar em Cristo, isso é você ser ratificado em Cristo, né? Veja que as pessoas hoje não querem, né, de maneira alguma renunciar à sua carne, e com isso daí a carne ela vai ganhando força, ela vai crescendo, ela vai prevalecendo e acaba sufocando o espírito, e é onde então nós vivemos aí este esfriamento espiritual nos dias de hoje, né? E hoje nós devemos prestar muita atenção também, porque há muitos falsos ensinamentos, muitas heresias sendo implantadas nas igrejas, né? Hoje os pastores, os líderes, eles não querem ter um tempo ali, tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, né? Para buscar a fundo aquilo que Deus está falando na sua palavra, para passar para os seus fiéis. Os pastores hoje não querem perder esse tempo, né? Ou melhor dizendo, não querem ganhar esse tempo na presença de Deus. E aí então eles formulam ali as suas ideias, os seus pensamentos, né? E colocam isso na palavra de Deus. Eles não vão na palavra para tirar ali aquilo que Deus está falando, mas eles impõem aquilo que eles acham, que eles pensam, que eles querem, e isso daí lançam ao coração das pessoas. É uma maneira também de fazer com que as pessoas se esfriem espiritualmente. E Paulo, ele vem dizendo aqui no verso 8, olha aí, ó: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então é um outro ponto que eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que você está ouvindo na sua igreja, se realmente é aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ou se infelizmente é ali a ideia do homem, a ideia do pregador. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nos dias que nós vivemos, as pessoas falam de si mesmo, né, para tentar ali manter as pessoas dentro da igreja, mesmo que a pessoa está vivendo em erro, no pecado, mas o pastor, né, ou o líder, ele não se importa com isso e deixa a pessoa fazer aquilo que quer, não prega a verdade, olha para si mesmo, né, impõe as suas ideias na palavra de Deus, e isso tem matado muito, né, a igreja do Senhor Jesus, tem esfriado muito a espiritualidade do povo, porque as pessoas hoje em dia, elas estão aí olhando para aquilo que a carne quer e não para aquilo que o Espírito quer. E um dos ensinamentos perigosos que nós devemos tomar cuidado é uma doutrina, um ensinamento que está sendo colocado aí diante das pessoas, que a pessoa não perde a salvação. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque veja que o Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que se diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. E lá no versículo 22 ele ainda diz assim que muitos virão até ele e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagre, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Então veja que as pessoas têm ali um conhecimento da verdade, um conhecimento da palavra, mas o que Jesus vai dizer para elas? Eu não vos conheço. Então, esse daí é um ensinamento perigoso, a qual leva a pessoa a pensar assim: eu não vou perder minha salvação, então eu posso viver a vida do jeito que eu quero, eu posso fazer aquilo que eu quero, porque eu já estou salvo em Cristo. E eu quero dizer para você que o fato de aceitar Jesus não quer dizer que a pessoa está salva, porque a salvação ela é conquistada. Então tudo isso daí corrobora para a pessoa esfriar espiritualmente. Aí ela já não tem mais aquele desejo de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de viver para Deus. Muitos crentes, já têm deixado de lado aquelas experiências que tiveram com Deus lá no comecinho da sua conversão. Eles têm abandonado aquelas experiências, já não se preocupam mais com isso, querem viver para si mesmo e não para Cristo. E isso daí tem feito muitos crentes cederem à tentação, tem feito muitos crentes sujeitar a Satanás e não a Deus. As pessoas hoje, os crentes de hoje, que vivem um esfriamento espiritual no seu coração, estão vivendo assim, sujeitando a Satanás, resistindo a Deus, e seja o que for, aconteça o que acontecer, não querem mais sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E muitas pessoas hoje, amados, querem agradar a Deus, querem fazer de tudo para agradar a Deus, mas o único meio de você agradar a Deus é você obedecendo a palavra de Deus. Imagine só um filho quando ele é desobediente. Você acha que esse filho vai causar alguma alegria ao coração do pai? Vai trazer alguma alegria para o seu pai, para sua mãe? Não vai. Muito pelo contrário, ele vai trazer desgosto, ele vai trazer tristeza, porque ele é um filho desobediente. E se nós desobedecemos a palavra de Deus, nós causamos esse mesmo sentimento em Deus. Ao invés de alegrarmos o coração dele, estamos entristecendo, porque estamos sendo desobedientes à sua palavra. E muitas pessoas hoje em dia também vão para a igreja e querem ver Deus. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver o agir de Deus aqui na igreja. Só que a pessoa esquece de um detalhe que a Bíblia nos ensina, lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. A Bíblia fala assim, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então as pessoas querem ver o agir de Deus, o mover de Deus, o fluir de Deus, mas em primeiro lugar vivem contendendo entre si mesmo, Há uma disputa, há divisão dentro das igrejas, a pessoa não tem paz, a pessoa não busca se santificar, a pessoa não busca se preparar, não jejua, não ora. Hoje a coisa mais difícil que tem é de ver a igreja em oração, porque os crentes não querem orar, ou seja, não querem sacrificar a sua carne, e com isso vão vivendo aí uma espiritualidade fria, e isso é um perigo. Eu quero trazer aqui para você alguns exemplos na palavra de Deus que mostra para nós o perigo que corremos quando a pessoa começa a viver uma espiritualidade fria. Olha para você ver um exemplo de Coré. Vamos citar Coré como um exemplo aqui. Coré, ele foi uma pessoa que viveu no meio do povo ali, viu as maravilhas de Deus, contemplou tudo que Deus havia feito, mas ele vivia uma espiritualidade fria. Ele não tinha aquela espiritualidade fervorosa. E com isso daí ele conseguiu fazer o quê? Levantar contra a autoridade, levantar contra Moisés. Ele se opôs ali a Moisés e Arão. E qual era o pensamento de Coré? Ele achava que todo mundo ali da congregação era santo.
Ele achava que todo mundo ali da congregação podia ser usado como Moisés era. E Moisés estava querendo só manipular o povo, querendo só ali mandar, dar ordem no povo. Né? Porque isso daí, Coré vivia uma espiritualidade fria. E quando a pessoa é fria espiritualmente, ela pensa da mesma maneira. Ela se opõe às palavras do pastor, né? Ela causa rebelião dentro da igreja, ela causa divisão porque ela não concorda com aquilo que o pastor fala, ela não concorda com aquilo que o seu líder fala, e aí então aquele espírito de Coré possui essa pessoa, né, e ela se levanta contra, ela não aceita, né, ela bate de frente com a sua liderança, porque ela não tem submissão. E olha só a rebelião que Coré causou ali no meio daquele povo, que ele conseguiu trazer para si mais 250 pessoas daquela congregação ali, que se opôs contra Moisés. E olha o resultado. A Bíblia diz assim que Deus mandou colocar eles de lado ali, e Deus abriu a boca da terra e eles foram tragados vivos, né? Desceram vivos para o abismo, desceram vivos às profundezas da terra. Amados, esse é o risco do esfriamento espiritual. A pessoa ela começa a causar rebelião, divisão dentro da igreja. E isso daí é um perigo, é um problema sério. Né? Um outro exemplo também de esfriamento espiritual que nós podemos presenciar dentro da palavra de Deus, amados, é o exemplo do rei Acabe. Ele não olhava para as coisas de Deus, não se preocupava com as coisas de Deus, né? Ele vivia uma espiritualidade fria, né? Ele era ali um homem frio espiritualmente. E por ele ser assim, ele não aceitava as palavras do profeta, ele não aceitava aquilo que o profeta Micaías falava para ele. Ele tinha ali o seu grupo de profeta que profetizava aquilo que agradava o coração dele, né, aquilo que era bom para ele, mas não vinha nada de Deus naquelas profecias. E hoje as pessoas frias espiritualmente querem isso daí, dentro da igreja, querem que o pastor fala aquilo que agrade o coração dela, aquilo que massageia o ego dela, mas quando vem a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a pessoa não aceita, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar com os teus erros, Acabe, ele fazia tudo que era errado, por isso que ele não aceitava as palavras de Micaías, porque confrontava com os erros dele. Hoje a pessoa fria espiritualmente, ela age da mesma maneira, ela não aceita, né? Ela não admite, né, que ela está errada. E aí um certo dia Josafá fazendo ali uma aliança com Acabe chega diante de Josafá e fala: olha, você vai à peleja comigo? Ele falou: vou, mas tem algum profeta aqui que a gente possa consultar ao Senhor primeiro? Aí Acabe diz: tem sim, e reuniu ali o seu grupo de profetas, né? E ali os profetas de Acabe profetizaram aquilo que era bom, né? Isso daí está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, né? Profetizaram aquilo que era bom para Acabe. E Josafá, ele já tinha ali uma espiritualidade mais fervorosa, mais temente a Deus, né? Ele perguntou para Acabe: ainda tem algum profeta aqui? E aí Acabe diz assim: olha, ainda tem um, é Micaías, mas ele não fala nada de bom ao meu favor, ele fala tudo aquilo que é ruim de mim. E aí então Josafá pediu para chamar Micaías. Olha para você ver o interessante. Quando o mensageiro de Acabe vai até Micaías para chamá-lo para vir ali diante dos reis, o mensageiro fala assim para Micaías: olha, os profetas do meu Senhor falou tudo de bom a favor dele. Faça você o mesmo, fale você também a mesma voz que eles falaram. E aí Micaías diz para o mensageiro: você pode estar certo de que eu vou falar somente aquilo que o meu Deus mandar. Olha a diferença, amados. Olha a diferença nisso daí. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo. Você tem que estar esperto nisso daí. Tome o máximo de cuidado possível para que você não venha ter problema depois. E ali então Micaías falou as palavras,
né, que Deus havia mandado. E um outro exemplo também que eu quero citar aqui com você de uma espiritualidade fria é Jeroboão. Olha o que a espiritualidade fria faz na vida da pessoa. Jeroboão, ele construiu um altar ali para deuses e fez ali um altar a qual a intenção dele era sacrificar vidas humanas a Moloque, sacrificar crianças. E aí, quando ele estava ali, então, inaugurando aquele altar, Deus manda um profeta ali, a Bíblia não fala o nome do profeta, mas o profeta chega até Jeroboão e fala para ele assim: Jeroboão, Deus vai derribar esse altar, vai nascer um rei chamado Josias e ele vai derribar este altar. Ali na hora, aquelas palavras incomodou Jeroboão, né? Ele estendeu a mão e mandou prender o profeta. Diz a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 13, que imediatamente a mão de Jeroboão secou, ficou ali paralisada. E ele clamou então ao profeta para clamar a Deus e a mão dele voltou ao normal. Mas mesmo assim, ele não se arrependeu. Mesmo assim, ele não teve ali uma espiritualidade fervorosa, né? E aí passaram-se 350 anos aproximadamente, nasceu Josias, né, que trouxe ali uma reforma espiritual no meio daquele povo e derribou esse altar então que Jeroboão havia construído. Então veja que a pessoa, quando ela tem uma espiritualidade fria, a vida dela fica paralisada, a vida dela não prospera, não caminha para frente, né? Quando a pessoa tem uma espiritualidade fria, ela começa a questionar o seu líder, né? Ela não aceita a palavra do seu líder, e quando o pastor fala, né, da boca de Deus, da palavra de Deus, a pessoa não aceita porque ela tem aquilo como afronta. Mas por que disso daí? Ela vive fazendo as coisas erradas, né? E aí então a palavra vem confrontando o erro daquela pessoa. E as palavras, né, que Deus tem falado ao teu coração é para que haja conserto, é para que você seja abençoado. Olha, um esfriamento espiritual, ele traz um sério perigo para a nossa vida, porque faz com que a geração vindoura esqueça de Deus. A intenção de Satanás em esfriar você espiritualmente é fazer com que a geração vindoura esqueça de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando eles entraram ali em Canaã, né? Lá em Juízes, no capítulo de número 2, né? Depois você pode acompanhar na sua Bíblia. Ali vem relatando essa história. O povo entrou em Canaã e ali então eles começaram a adorar os deuses dos cananeus. Eles começaram ali a ficar maravilhados, né, com a tradição dos cananeus, e eles foram esquecendo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Esqueceram que foi Deus quem os colocou naquela terra. Esqueceu que foi Deus quem o tirou lá da escravidão do Egito. E eles começaram então a adorar aqueles deuses. E isso trouxe um esfriamento espiritual. E consequência disso daí, a Bíblia diz assim, lá em Juízes 2, versículo de número 10, que a geração que veio depois daquele povo, ou seja, os filhos, os netos, não conhecia mais a Deus. Eles não lembravam mais, não sabiam quem era Deus, porque houve um esfriamento espiritual no coração daquele povo, esqueceram de Deus. Então a intenção de Satanás nos nossos dias de hoje é justamente isso, é implantar, como vem dizendo aqui, filosofias, né, vãs sutilezas, ou seja, doutrinas de homem, coisas que não tem nada a ver com Deus, é implantar aí rudimentos do mundo dentro das igrejas, para levar o povo a viver um esfriamento espiritual e a geração vindoura não se lembrar mais de Deus.
A geração vindoura não conhecer mais ao Senhor. Essa é a estratégia de Satanás nos dias de hoje. Então tome cuidado, né? Busque o fervor do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Viva uma espiritualidade. Olha, talvez você hoje já não fala mais em mistério com Deus. Talvez você hoje já não tem mais aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus como era antes. E isso mostra que você está vivendo uma espiritualidade fria. Talvez você hoje já não aceita mais a palavra de Deus como era antes. Não deixe a sua fé esfriar, a sua espiritualidade esfriar, mas procure acender, a chama do Espírito no teu coração. Seja uma pessoa fervorosa, busque ao Senhor na tua vida, porque o Senhor, Ele tem prazer naqueles que o buscam. Satanás, para esfriar a tua vida espiritual, ele vai manipular a palavra de Deus. Entenda isso, guarda isso no teu coração. O diabo, ele fez isso com Eva lá no Jardim do Éden. Ele manipulou a palavra de Deus. E o interessante é que ele vai sempre manipular a palavra de Deus naquilo que te atrai, naquilo que te chama a atenção, naquilo que você quer. Olha, Eva, ela chegou diante daquela árvore ali, que era proibido, eles comerem daquela árvore. E aí Satanás chega diante dela, percebeu que ela estava atraída por aquela beleza toda, disse para ela: não é assim que Deus disse? Então, o diabo, ele vai sempre manipular a palavra de Deus para levar você a esfriar espiritualmente. Aí Eva disse para ele: Deus disse que nós não podemos comer dessa árvore e nem tocar nela. E o que o diabo faz? Não é assim. Muito pelo contrário. Se você comer, vão te abrir os teus olhos e você vai ser como Deus. Olha, amados, palavras que vai massagear, o ego da pessoa. A Eva já estava ali cobiçosa por aquela árvore. E aí vem o diabo falando um negócio desse, usando a palavra de Deus. Mais do que depressa, ela pecou, ela caiu no erro. E assim é nos nossos dias de hoje. O diabo, ele vai sempre manipular a palavra de Deus. Por isso que Paulo vem alertando aqui, cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Olha o exemplo, de uma pessoa espiritual, o exemplo de uma pessoa que vive aí uma espiritualidade fervorosa. Vamos citar aqui o mesmo exemplo de Eva, Vamos olhar para Jesus lá no deserto. Olha, Eva estava atraída, por aquela árvore que era proibida. Jesus estava lá no deserto e de repente ele sentiu fome. Fazia 40 dias que ele estava ali no deserto. De repente ele sentiu fome. Quem apareceu diante dele ali? Satanás. Para fazer o quê? Manipular a palavra de Deus. Olha o que o diabo fala para Jesus: tu não és o filho de Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão. Amados, a pessoa que vive uma espiritualidade fervorosa, ela tem a palavra de Deus. A pessoa que vive na dimensão do Espírito Santo, ela tem a palavra de Deus. Jesus estava ali cheio do Espírito e ele disse para Satanás: olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, quando você vive uma espiritualidade fervorosa na tua vida, você pode ter certeza que você vai fazer uso da palavra de Deus. Você vai determinar a palavra de Deus, você vai buscar, conhecer, você vai querer saber, você vai usar a palavra de Deus em toda situação da tua vida. Então não deixe que Satanás esfrie a tua vida espiritual, porque isso traz sérios problemas para você. Olha o que aconteceu com Eva. Foi expulso do paraíso. Foi expulso ali do jardim que Deus havia preparado para eles, porque ela esfriou espiritualmente. Então não deixe isso acontecer com você, mas busque viver o fervor do Espírito Santo de Deus na tua vida.
Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador.